da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 34. O Dr. Smith sugeriu uma mudança antecipada para Cairns. Não tinha certeza de que Madge sobreviveria a um parto em Donegal, que só possuía uma enfermaria em precárias condições. Sua pressão sanguínea recalcitrava. O fluido continuava a aumentar. Ele falou em toxemia e eclâmpsia, outras longas palavras médicas que assustaram Anne e Ludwig e os forçaram a concordar, por mais que quisessem ver o bebê nascer em Hemlock. No fim de maio, só restavam 4 semanas para que Madge pudesse libertar-se do seu fardo intolerável, aquele filho ingrato. Ela estava aprendendo a odiar o próprio ser que tanto quisera antes de descobrir as dificuldades que ele causaria. Por que presumir a ela que Luke esperaria ansioso a vinda da criança depois que sua existência fosse uma realidade? Nada em sua atitude nem em sua conduta depois do casamento indicava que ele agiria assim. Já estava na hora de admitir que o casamento fora um desastre, renunciar ao seu orgulho tolo e tentar salvar das ruínas o que pudesse. Eles se haviam unido por todos os motivos errados. Ele pelo dinheiro dela, ela para fugir de Ralph de Bricassart, ao mesmo tempo que tentava reter Ralph de Bricassart. Nunca houvera sequer uma simulação de amor, e só o amor os teria ajudado, a ela e a Luke, a superar as enormes dificuldades criadas por suas metas e desejos divergentes. Por mais estranho que fosse, ela parecia incapaz de odiar Luke, embora se surpreendesse a odiar Ralph de Bricassart com frequência cada vez maior. No entanto, no cômputo geral, Ralph tinha sido muito mais bondoso e muito mais justo com ela do que Luke. Nem uma vez a animara a sonhar com ele em papéis que não fossem o de padre e o de amigo, pois até nas 2 ocasiões em que a beijara, a iniciativa partira dela. Por que então ficar tão zangada com ele? Por que odiar Ralph e não odiar Luke? A culpa era dos seus próprios temores e deficiências, do imenso e ultrajado ressentimento que lhe inspirara a sistemática rejeição dele, quando ela o amava e queria tanto. E a culpa era do impulso estúpido que a levara a desposar Luke O'Neill, uma traição a si mesma e a Ralph. Não importava que nunca tivesse podido casar com ele, dormir com ele, ter um filho dele. Não importava que ele não a quisesse, e ele não a queria. Persistiu o fato de que era ele quem ela queria, e nunca deveria ter se contentado com menos. Mas o fato de reconhecer os erros não os alterava. Luke O'Neill continuava sendo o homem que ela desposara, e continuava sendo de Luke O'Neill o filho que ela carregava. Como poderia dar-lhe felicidade a ideia de um filho de Luke O'Neill, se nem ele queria saber da criança? Depois que nascesse, pelo menos, esta seria o seu próprio pedaço de humanidade e poderia ser amada como tal. O que não daria a ela pelo filho de Ralph de Bricassart? O impossível, o que nunca seria. Ralph servia a uma instituição que insistia em apoderar-se de tudo que era dele, até a parte que para ela não tinha o menor valor, sua virilidade, que a Madre Igreja exigia dele como um sacrifício ao seu poder institucional e assim o desperdiçava, esmagava-lhe o ser para que ele, quando parasse para sempre. Só que um dia a Igreja teria de pagar pela sua ganância. Um dia já não haveria Ralphs de Bricassart, porque todos teriam dado à sua virilidade valor suficiente para perceber que o sacrifício dela era inútil, totalmente sem sentido. De repente, Madge se levantou e dirigiu-se à sala de estar, onde Anne, sentada, lia um exemplar clandestino do romance interditado de Norman Lindsay, Redap,
e, obviamente, se deliciava com cada palavra proibida. Anne, creio que seu desejo vai se realizar. Anne ergueu os olhos com a expressão ausente. Que foi, meu bem? Telefone para o Dr. Smith. Vou ter esse desgraçado bebê aqui e agora. Ai, meu Deus, vai para o quarto e deite-se. Para o seu quarto não, para o nosso. Maldizendo os caprichos do destino e a determinação dos bebês, o Dr. Smith saiu disparado de Dungley em seu calhambeque com a parteira local no assento de trás e todo o equipamento que pôde carregar do seu hospitalzinho improvisado. Não adiantava levá-la para lá. Ele poderia fazer o mesmo por ela em Heimloch. Era em Cairns que ela deveria estar. Vocês avisaram o marido? Perguntou ele enquanto subia com esforço a escada da frente, seguido pela parteira. Mandei-lhe um telegrama. Ela está no meu quarto. Achei que lá o senhor teria mais espaço. Manquejando atrás dos dois, Anne entrou no quarto. Deitada na cama, de olhos arregalados, Maddie não dava nenhum sinal de dor, a não ser um espasmo ocasional das mãos, um encolhimento do corpo. Virou a cabeça a fim de sorrir para Anne, e esta percebeu que seus olhos estavam muito amedrontados. Ainda bem que eu não fui para Cairns, disse ela. Minha mãe nunca precisou de hospital para ter filhos. E papai contou certa vez que ela passou muito mal com Hal, mas sobreviveu, e eu também sobreviverei. Nós, mulheres da família Clare, somos duras na queda. Somente horas depois, o médico foi ter com Anne na varanda. Será um trabalho demorado e duro para ela. Os primeiros filhos raramente são fáceis, mas este não está em boa posição, e a coitada só consegue arrastar-se sem chegar a parte alguma. Se estivesse em Cairns, poderíamos fazer uma cesariana, mas isso aqui está fora de cogitação. Ela terá de dar à luz pelos próprios meios. Está consciente? Está sim. É valente a mulherzinha, não grita nem se queixa. Na minha opinião, são sempre as melhores que passam pior. Não para de me perguntar se Ralph já chegou, e eu sou obrigado a mentir, dizendo que o John Stone transbordou. Pensei que o nome do marido fosse Luke. E é. Então é por isso que ela está querendo o tal de Ralph, seja lá quem for. Parece que Luke não é um grande consolo. Luke é um cretino. Anne inclinou-se para a frente, com as mãos na balaustrada da varanda. Vindo da estrada de Dune, um táxi enveredara pelo caminho que conduzia a Heimloch. Sua vista excelente acabara de distinguir um homem de cabelo preto no assento traseiro, e ela soltou uma exclamação de alívio e alegria. Não acredito no que estou vendo, mas parece que Luke finalmente se lembrou de que tem mulher. Então é melhor que eu vá ter com ela. Você fique aqui para se entender com ele, Anne. Não direi nada a ela, pois talvez não seja ele. Se for, dê-lhe uma xícara de chá e deixe o pior da história para contar depois. Ele vai precisar. O táxi parou. Surpresa, Anne viu o motorista descer, dirigir-se à porta de trás e abri-la para o passageiro. Joy Castiglione, chofer do único carro da praça de Dune, não era dado a cortesias. Heimloch, excelência, disse ele, inclinando-se profundamente. Um homem que envergava uma longa e bem talhada batina preta, com uma faixa de gorgorão púrpura na cintura, desceu do carro. Quando ele se voltou, Anne supôs por um momento que Luke O'Neill estivesse fazendo alguma brincadeira. Depois viu que o homem era muito diferente e tinha, pelo menos, 10 anos mais do que ele. Meu Deus, pensou quando a garbosa figura subiu a escada de 2 em 2 degraus. É o sujeito mais bonito que eu jamais vi em toda a minha vida. E arcebispo ainda por cima. Que há de querer um arcebispo católico em casa de um casal de velhos luteranos como Ludiam? Senhora Miller? Perguntou ele, sorrindo-lhe com os olhos azuis, gentis e distantes, como se já tivessem visto muita coisa, que teriam dado tudo para não ver e conseguido deixar de sentir havia muito tempo. Sim, sou Anne Miller. Eu sou o arcebispo Ralph de Bricassar, legado de sua santidade na Austrália.
Segundo me consta, a senhora tem uma senhora Luke O'Neill hospedada em sua casa. Tenho sim, senhor. Ralph, será esse Ralph? Sou um velho amigo dela. Posso vê-la, por favor? Tenho a certeza de que ela ficaria encantada, arcebispo. Não estava certo. Não se dizia arcebispo, dizia-se excelência, como Joy Castiglione em circunstâncias normais. Porém, Maddie acaba de entrar nas dores do parto e está passando mal. Ela viu, então, que ele não conseguira absolutamente deixar de sentir e apenas disciplinar os sentimentos, que se mantinham em canina abjeção no fundo da sua mente. Os olhos dele eram tão azuis que ela pensou afogar-se neles, e o que neles via agora fê-la perguntar a si mesma o que era Maddie para ele e o que era ele para Maddie. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Eu tenho sentido que alguma coisa está errada há muito tempo, mas ultimamente minha preocupação tornou-se obsessão. Por favor, deixe-me vê-la. Se a senhora precisar de uma razão, eu sou padre. Bem, excelência, eu não tencionaria impedi-lo. Por aqui, por favor. Enquanto ela se arrastava devagar entre as duas muletas, não cessava de pensar. A casa está limpa e arrumada? Já tirei o pó hoje? Já jogamos fora aquele velho e fedido pernil de carneiro? Ou ele continua recendendo pela casa toda? Que momento para um homem importante como este fazer uma visita? Lud, você não vai tirar essa bunda gorda do trator e entrar. O menino já devia tê-lo encontrado há horas. Ela passou pelo Dr. Smith e pela parteira como se não existissem e foi cair de joelhos. Ele passou pelo Dr. Smith pela parteira como se não existisse e foi cair de joelhos ao lado da cama enquanto sua mão se estendia para a dela. Maddie, ela emergiu do sonho pavoroso em que afundara e viu o rosto amado perto do seu. O denso cabelo preto, agora com 2 mechas brancas em seu negrume, os belos traços aristocráticos um pouco mais acentuados, mais pacientes se possível, e os olhos azuis fixos nos dela com amor e desejo. Como pudera confundir Luke com ele? Não havia ninguém como ele. Luke era o lado escuro do espelho. Ralph era esplêndido como o sol e igualmente remoto. Como era bom vê-lo. Ralph, ajude-me, disse ela. Ele beijou-lhe a mão apaixonadamente. Depois encostou-a no seu rosto. Sempre, minha Maddie, você sabe disso. Reze por mim e pelo bebê. Se alguém pode nos salvar, esse alguém é você. Está muito mais perto de Deus do que de nós. Ninguém nos quer. Ninguém nunca nos quis, nem mesmo você. Onde está Luke? Não sei, não quero saber. Ela fechou os olhos e rolou a cabeça sobre o travesseiro, mas os dedos dela, entrelaçados com os dele, não queriam deixá-lo partir. Nesse momento, o Dr. Smith tocou-lhe o ombro. Excelência, creio que deve ser agora. Se a vida dela correr perigo, o senhor me chamará? Imediatamente. Lud chegara finalmente do canavial, frenético porque não conseguia ver ninguém e sem coragem de entrar no quarto. Anne, ela está bem? Perguntou no momento em que sua esposa saiu em companhia do arcebispo. Por enquanto, o doutor não quer se comprometer, mas creio que tem esperanças, Lud. Temos visitas. Este é o arcebispo Ralph de Bricassar, velho amigo de Maddie. Mais entendido do que a esposa, Lud dobrou o joelho e beijou o anel na mão que lhe estendiam. Sente-se, excelência, e converse com Anne. Vou ferver um pouco d'água para fazer chá. Com que então o senhor é Ralph, disse Anne, encostando as muletas numa mesa de bambu, enquanto o sacerdote se sentava defronte dela, com as pregas da batina caindo à sua volta, deixando claramente visíveis as botas pretas e lustrosas de montar, pois cruzara as pernas. Era um gesto afeminado para um homem, mas em se tratando de um padre não tinha importância. Não obstante, havia nele qualquer coisa intensamente máscula,
com as pernas cruzadas ou descruzadas. E ele não devia ser tão velho quanto ela supusera a princípio. Teria, quando muito, uns 40 e poucos anos. Que desperdício! Sim, sou Ralph. Desde que principiaram as dores de parto de Maddie, ela tem perguntado por alguém chamado Ralph. Devo confessar que estou abismada. Não me lembro de tê-la visto mencionar uma única vez esse nome. Ela não o mencionaria mesmo. Como é que Vossa Excelência conhece Maddie? Há quanto tempo? O padre sorriu obliquamente e juntou as mãos, finas e belíssimas, formando com elas um teto pontudo de igreja. Conheço Maddie desde os seus 10 anos de idade, quando fazia apenas alguns dias que ela desembarcara da Nova Zelândia. A senhora pode dizer, sem mentir, que a conheço através da inundação, do incêndio e da fome emocional, através da morte e da vida, através de tudo que temos de suportar. Maddie é o espelho em que sou forçado a ver minha mortalidade. O senhor a ama? Havia surpresa no tom de Anne. Sempre a amei. É uma tragédia para os dois. Eu esperava que fosse apenas para mim. Fale-me a respeito dela. Conte-me o que lhe aconteceu depois que se casou. Faz muitos anos que não a vejo, mas não me sinto feliz a respeito dela. Eu lhe contarei, mas só depois que o senhor me falar de Maddie. Não me refiro a coisas pessoais, apenas a espécie de vida que ela levava antes de vir para Dome. Não sabemos absolutamente nada sobre ela, Lud e eu, a não ser que costumava viver em algum lugar perto de Lambone. Gostaríamos de saber mais, porque lhe somos muito afeiçoados. Mas ela nunca se dispôs a nos contar coisa alguma. Por orgulho, creio eu. Lud trouxe uma bandeja com chá e muita comida e sentou-se, enquanto o padre lhes fazia um esboço da vida de Maddie antes de casar com Luke. Eu nunca teria adivinhado, nem em 1 milhão de anos. Pensar que Luke O'Neill teve a temeridade de tirá-la de tudo isso e fazê-la trabalhar como empregada doméstica. E a desfaçatez de estipular que os salários dela fossem depositados no banco, na conta dele. Sabe que a pobrezinha nunca teve um tostão na bolsa para gastar consigo desde que está aqui? Pedi a Lud que lhe desse uma gratificação em dinheiro no último Natal, mas nessa ocasião ela já estava precisando de tanta coisa que gastou tudo num dia e nunca mais aceitou nada de nós. Não tenham pena de Maddie, disse o arcebispo Ralph em tom ligeiramente áspero. Creio que nem ela sente pena de si mesma, e muito menos por não ter dinheiro. O dinheiro, afinal, não lhe trouxe muitas alegrias. Ela sabe onde encontrá-lo se não puder passar sem ele. Eu lhe diria que a aparente indiferença de Luke a magoou muito mais que a falta de dinheiro. Minha pobre Maddie. Anne e Lud traçaram juntos um esboço da vida de Maddie, enquanto o arcebispo de Bricassart, sentado, com as mãos unidas formando um campanário, tinha o olhar perdido no belo leque majestoso de uma palmeira lá fora. Nenhum músculo do seu rosto se moveu. Mudança alguma se registrou nos olhos belos e distantes. Ele aprendera muito desde que entrara para o serviço de Vittorio Scarbanza, cardeal de Conte Vercesi. Quando os dois concluíram a narrativa, ele suspirou e transferiu o olhar para os rostos ansiosos dos donos da casa. Bem, parece que temos de ajudá-la, já que Luke se nega a fazê-lo. Se Luke realmente não a quer, ela estará melhor em Drógueda. Sei que os senhores não querem perdê-la, mas por amor dela, procurem persuadi-la a voltar para casa. Eu lhes mandarei um cheque de Sydney para ela, para poupar-lhe o constrangimento de pedir dinheiro ao irmão. Depois, quando estiver em casa, ela dirá à família o que bem entender. Olhou para a porta do quarto e mexeu-se inquieto. Meu Deus, fazei com que a criança nasça. Mas a criança só nasceu dali a 20 e tantas horas, e Maddie quase morreu de cansaço e dor. O Dr. Smith dera-lhe copiosas doses de láudano, que, na sua opinião antiquada, ainda era a melhor coisa. Ela parecia vogar à deriva, turbilhando através de pesadelos espiralados
em que coisas de fora e de dentro se rompiam e rasgavam, arranhavam e cuspiam, uivavam, lamuriavam e rugiam. Às vezes, o rosto de Ralph entrava em foco por breve momento, mas logo se dissipava numa onda de dor cada vez maior. A lembrança dele, no entanto, persistia, e enquanto ele estivesse ali vigiando, Maddie sabia que nem ela nem o bebê morreriam. Deixando a parteira sozinha no comando da situação para poder comer alguma coisa, tomar um bom gole de rum e verificar se nenhum dos seus outros pacientes tivera a desconsideração de pensar em morrer, o Dr. Smith ouviu sobre a história tudo que Anne e Lud acharam conveniente contar. Você tem razão, Anne, disse ele. O fato de ter andado tanto a cavalo é provavelmente um dos motivos das dificuldades de hoje. O desaparecimento do cilhão foi um mal para as mulheres que precisam cavalgar muito. O jeito de montar feito homem desenvolve os músculos errados. Pois eu ouvi dizer que isso era superstição, comentou o arcebispo brandamente. O Dr. Smith olhou maliciosamente para ele. Não gostava de padres católicos e julgava-os uma turma carola de tolos babosos. Pense o que quiser, disse ele, mas diga-me, excelência, se tratasse de escolher entre a vida de Maddie e a vida da criança, que aconselharia a sua consciência? A igreja é inflexível nesse ponto, doutor. Nenhuma escolha poderá ser feita, jamais. Não se pode sacrificar a criança para salvar a mãe, nem a mãe para salvar a criança. Ele retribuiu o sorriso do Dr. Smith com a mesma dose de malícia. Mas se chegássemos a esse ponto, doutor, eu não hesitaria em dizer-lhe que salvasse Maddie, a criança que fosse para o diabo. Dr. Smith arquejou, riu-se e deu-lhe uma palmada nas costas. Boa, excelência, não tenha medo que não espalharei o que nos disse, mas a criança está viva por enquanto e eu não vejo razão para matá-la. Anne, contudo, estava pensando. Eu gostaria de conhecer a sua resposta se a criança fosse sua, arcebispo. Umas 3 horas depois, quando o sol da tarde escorregava, tristonho, pelo céu na direção do vulto enevoado do monte Berthold Frere, o Dr. Smith saiu do quarto. Acabou-se, disse com alguma satisfação. Maddie tem uma longa estrada à sua frente para transpor, mas ficará boa se Deus quiser. E a criança é uma menina magrinha, ranzinza, de 2,270 kg, com uma cabeça enorme e um gênio que combina com o mais abominável cabelo ruivo que já vi num bebê recém-nascido. Não se poderia matar aquele carrapato nem com um machado, e sei o que estou dizendo, porque quase tentei fazê-lo. Exultante, Lud foi buscar a garrafa de champanhe que estivera guardando, e os 5 se ergueram com os copos transbordantes. O padre, o médico, a parteira, o fazendeiro e a aleijada brindaram à saúde e ao bem-estar da mãe do seu bebê gritador e excêntrico. Era o dia 1º de junho, o primeiro dia do inverno australiano. Para substituir a parteira, chegara uma enfermeira, que ficaria até que Maddie fosse declarada fora de perigo. O médico e a parteira despediram-se e Anne, Lud e o arcebispo foram ver Maddie. Ela parecia tão pequenina e abatida na cama de casal que o arcebispo Ralph teve de guardar outra dor separada no fundo de sua mente para ser destacada, examinada e sofrida mais tarde. Maddie, minha lacerada e surrada Maddie, eu a amarei sempre, mas não posso dar-lhe o que Luke O'Neill lhe deu, por maior vontade que tivesse de dá-lo. O pedacinho de humanidade responsável por tudo aquilo estava deitado num berço de vime na parede oposta, muito pouco satisfeito com a atenção que lhe dispensava a gente reunida à sua volta e que não se cansava de mirá-lo. A recém-nascida berrou para expressar seu ressentimento e continuou berrando. No fim, a enfermeira levantou-a, com o berço e tudo, e a instalou no quarto designado para ela. Podemos ter certeza de que os seus pulmões estão em boas condições. O arcebispo
O Ralph sorriu, sentou-se na beira da cama e pegou na mão pálida de Madge. Não creio que ela goste muito da vida, disse Madge, respondendo-lhe ao sorriso. Como ele parecia mais velho, em boa forma e ágil como sempre, mas infinitamente mais velho. Ela virou a cabeça para Anne e Lud e estendeu-lhes a outra mão. Meus queridos e bons amigos, que teria feito sem vocês? Já tivemos notícias de Luke? Recebi um telegrama dizendo que ele estava muito ocupado para vir, mas desejando-lhe boa sorte. Muito gentil, disse Madge. Anne inclinou-se depressa para beijar-lhe o rosto. Vamos deixá-la agora conversando com o arcebispo, minha querida. Estou certa de que tem muita coisa para contar um ao outro. Inclinando-se sobre Lud, fez sinal com o dedo à enfermeira, que olhava embasbacada para o religioso, como se não pudesse acreditar nos próprios olhos. Vamos, Nettie, venha tomar uma xícara de chá. Sua Excelência a chamará se Madge precisar de você. Que nome dará à barulhenta da sua filha? Perguntou ele quando a porta se fechou e os dois ficaram a sós. Justine. É muito bom, mas por que o escolheu? Li-o em algum lugar e gostei dele. Você não a quer, Madge? O rosto dela, minguado, parecia feito apenas de olhos. Olhos suaves, cheios de uma luz nebulosa, sem ódio, mas também sem amor. Acho que a quero. Sim, quero-a. Fiz muitos planos para consegui-la. Mas enquanto a carregava, não pude sentir nada por ela, a não ser que ela não me queria. Não creio que Justine algum dia venha a ser minha, nem de Luke, nem de ninguém. Acho que sempre pertencerá a si mesma. Preciso ir, Madge, disse ele meigamente. Os olhos agora ficaram mais duros, mais brilhantes. A boca retorceu-se, assumindo uma forma desagradável. Eu esperava isso. É engraçado como todos os homens em minha vida desaparecem, não é? Ele estremeceu. Não seja amarga, Madge. Não suporto a ideia de partir pensando em você desse jeito. Apesar do que lhe aconteceu no passado, você sempre conservou sua doçura, e essa, para mim, é a sua qualidade mais cativante. Não se modifique, não se torne dura por causa disso. Sei que deve ser terrível pensar que Luke não lhe teve amor bastante para vir, mas não se modifique. Você já não seria a minha Madge. Mas ela continuava a encará-lo como se o odiasse. Ora, deixe disso, Ralph. Eu não sou a sua Madge, nunca fui. Você não me queria. Você me mandou para ele, para Luke. Que acha que eu sou? Uma espécie de santa? Uma freira? Pois não sou. Não sou, não, senhor. Sou um ser humano comum. E você estragou minha vida. Durante tantos anos eu o amei. Não quis ninguém senão você. Esperei por você. Tentei desesperadamente esquecê-lo, mas acabei casando com outro homem porque se parecia um pouquinho com você. E ele também não me quer, nem precisa de mim. Será pedir demais a um homem esperar que ele precise de nós e que nos queira? Ela principiou a soluçar, mas dominou-se. Havia linhas finas de sofrimento em seu rosto, que Ralph vira, e ele conheceu que elas não pertenciam à espécie que o repouso e a volta da saúde poderiam apagar um dia. Luke não é um mau homem, nem um homem que não se possa amar, prosseguiu ela. É apenas um homem. Vocês são todos iguais, grandes mariposas peludas que se arrebentam e se despedaçam no encalço de uma chama tola, atrás de um vidro tão claro que seus olhos não veem. E quando conseguem entrar aos trancos e barrancos no interior do vidro para chegar à chama, caem ao chão queimados e mortos. Enquanto isso, lá fora, na noite fresca, há comida, amor e mariposinhas para fazer. Mas vocês não veem essas coisas? Querem essas coisas? Não, é atrás da chama que voltam, até perderem os sentidos e morrerem queimados por ela. Ele não sabia o que dizer, pois nunca vira esse lado dela. Fora sempre seu, ou crescera provocado pelas suas terríveis dificuldades e pelo seu abandono. Madge dizendo essas coisas?
Ele mal as ouvia e estava tão transtornado por ouvi-las da sua boca que não compreendeu que tudo aquilo era fruto da solidão dela e do sentimento de culpa dele próprio. Lembra-se da rosa que me deu na noite em que saí de Drógueda? Perguntou ele com ternura. Lembro-me, sim. A vida se fora da voz, a luz dura desaparecera dos olhos. Estas fitavam-no agora como uma alma sem esperança, tão destituídos de expressão e vidrados quanto os olhos de sua mãe. Ainda a conservo no meu livro de orações, e todas as vezes que vejo uma rosa daquela cor, penso em você. Maddie, eu a amo. Você é a minha rosa, a mais bela imagem humana e o mais belo pensamento humano da minha vida. Os cantos da boca de Maddie voltaram a descair e seus olhos voltaram a brilhar com o tenso e coruscante ardor que encerrava também um trato de ódio. Uma imagem, um pensamento. Uma imagem humana e um pensamento humano. Sim, está certo. Isso é tudo que eu sou para você. Você não passa de um tolo romântico e sonhador, Ralph de Bricassart. Sabe tanto o que é a vida quanto a mariposa com que o comparei. Não admira que se fizesse padre. Você não poderia viver com tudo que a vida tem de comum. Se fosse um homem comum, tanto quanto Luke, o homem comum também não pode. Você diz que me ama, mas não tem a menor ideia do que é o amor. Está apenas pronunciando palavras que memorizou porque acha bonito o som delas. O que me desconcerta é que vocês homens ainda não nos dispensaram de todo, a nós mulheres. E é justamente o que gostariam de fazer, não é? Vocês deveriam encontrar um jeito de casar uns com os outros, pois assim seriam divinamente felizes. Maddie, não fale assim, por favor, não fale assim. Ora, vai embora, não quero olhar para você. E você se esqueceu de uma coisa a respeito das suas preciosas rosas, Ralph. Elas têm espinhos, espinhos feios e recurvos. Ele saiu do quarto sem olhar para trás. Vocabulário das partes 30 a 34. Vocabulário da parte 30. Acrimônia, acidez. Bitola estreita. Faz referência à distância interna entre os trilhos do trem. Alísios, vento que sopra durante todo o ano sobre extensas regiões das altas pressões subtropicais em direção às baixas pressões equatoriais. Obtusamente, meio de lado. Vocabulário da parte 31. Alqueivados, lavrados. Inanes, enfraquecidas, murchas. Estanho é um tipo de metal. Voracíssimos, com muita avidez, com muita vontade. Derrearam, caíram dobrados. Enrijar, endurecer. Vocabulário da parte 32. Efígie, representação da imagem de um personagem real ou simbólico. Grouse, tipo de ave. Brolgas, tipo de ave. Terracota, argila manufaturada e cozida no forno. Tuberosas, tipo de planta. Pespegou, aplicou, deu. Prolífica, fecunda. Gáudio, algazarra, folia. Entéricas, intestinais. Alcatroado, untado ou revestido com alcatrão. Regalo, presente. Seilidh, festa tradicional da Escócia e da Irlanda com música e dança. Saiote escocês, também é conhecido como kilt. É uma saia de lã xadrez que faz parte do traje tradicional da Escócia. Jacobitas, partidários de Jaime II da Grã-Bretanha. Contrito,
arrependido. Vocabulário da parte 33. Cisma é a separação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas de uma coletividade, especialmente religiosa. Hierarcas são autoridades superiores em assuntos eclesiásticos. Minarete, nas mesquitas, é a torre alta e fina, com 3 ou 4 andares e balcões salientes. Mesquita é um templo consagrado ao culto de quem segue a fé islâmica. Brocatel é um tipo de tecido. Barrete é um chapéu quadrangular, pequeno e rígido, com borla no alto, usado pelos clérigos, especialmente cardeais. Roçagantes, que se arrastam. Idílico, bucólico. Vocabulário da parte 34. Recalcitrava, não cedia. Toxemia, intoxicação. Coruscante, brilhante.